E aí, pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode. Um canal que tem como objetivo incentivar você a praticar a sua fé, sempre trazendo textos bíblicos. O texto que eu trouxe hoje, ele é muito perturbador, chocante, porque ele traz atos de canibalismo que uma mãe comete com seu próprio filho. Esse texto está em 2 Reis. Gostaria que você acompanhasse comigo e ver quais lições nós podemos tirar desse texto, porque ele nos traz muitas lições. Então, eu não vou mais ficar enrolando, eu gostaria de levar você direto para o texto. Então, vamos para lá agora. Vamos lá? E assim inicia o texto. Depois disso, veio Ben-Hadad, rei da Síria, com todo o seu exército e sitiou Samaria. E houve grande fome em Samaria, a ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Aconteceu que o rei de Samaria ia passando pelo muro, e eis que uma mulher gritou: "Acorde-me, Senhor!" Então, o rei gritou para ela: "Se o Senhor não te acode, acordirei eu da eira ou do lagar?" Perguntou-lhe o rei: "O que tens?" E ela disse: "Senhor, essa mulher falou para mim: vamos cozinhar o seu filho e comer. E amanhã nós comemos o meu. Mas eu fiz o meu filho, cozinhei meu filho e nós comemos. Hoje, quando eu falei para ela pegar o filho dela e cozer para que nós comamos, ela escondeu." Quando o rei ouviu esse relato, estas palavras, rasgou-lhe as vestes imediatamente em tom de revolta. E quando ele atravessou os muros, então todo o povo viu que ele se vestiu pano de saco. Então todo o povo viu aquela revolta do rei. Amém, pessoal? Bem, pessoal, vamos entender o texto. Samaria, capital de Judá, tinha o rei Jorão. O povo tinha afastado tanto de Deus, mas tanto de Deus, que Deus praticamente o abandonou à própria sorte. Porque eles seguiam já outros deuses, Deus estava completamente decepcionado com o seu povo. Então, veja bem, a Síria, o rei da Síria veio e sitiou aquela cidade. E quando sitia uma cidade, ninguém entra e ninguém sai. O que significa que também não entra comida e não sai. Então aquele povo ficou fechado dentro da cidade sem poder sair ninguém. Assim sendo, alimento nenhum entrava lá. Então o povo que vivia sobre abastança foi acabando os seus mantimentos, foi acabando de tal maneira que já não se encontrava mais nada para comer.
Porque, veja bem, aquele povo, o jumento é considerado um animal imundo para ser comido. Mas a fome chegou tanta que até uma cabeça de jumento, a cabeça, não estou falando das outras partes não, a cabeça do jumento passou a valer 80 ciclos de prata. E o pior ainda, esterco de pombos, esterco, o cocô do pombo. 5 ciclos de prata, cada 200 gramas, mais ou menos, pelo que diz aqui o texto. Então perceba que as pessoas estavam comendo fezes de pombos para se alimentar, para aplacar a fome. E a fome estava terrível tanto para os nobres como para a classe mais inferior. Tanto que o rei já não sabia mais o que fazer. Quando a mulher chamou, ele falou: se Deus não te acode, acudirei você eu, da eira ou do lagar? Quer dizer, do vinho, da videira, com vinho ou com trigo? Eu não posso fazer nada. Se Deus não está fazendo nada por nós, já nos abandonou faz tempo, eu é que vou te ajudar? Mas mesmo assim o rei parou, falou: não, eu vou ouvir essa mulher, tudo bem. Fala para mim o que está acontecendo. Então ela disse: Senhor, o ato mais terrível, ela disse: eu cozinhei meu filho para que nós comemos. E ela me prometeu que também cozinharia o dela. Essa mulher comeu o próprio filho. E a outra prometeu que no outro dia seguinte faria o dela, para comer essa refeição. Olha o extremo que chegou a fome. Então, o rei, ao ouvir tais palavras, rasgou as suas vestes em sinal de... quando a pessoa não está aceitando, em revolta, então esse povo, eles se rasgavam as vestes. E foi isso que o rei fez e colocou panos de saco. Quando o povo viu aquilo, entendeu, né, que o que estava acontecendo mesmo de fato, que o próprio rei já tinha se revoltado com aquela situação. Antes de eu falar sobre as lições que eu aprendi e entendi com esse texto, eu quero também dizer sobre uma confusão que me veio à cabeça sobre esse texto. Porque teria elas sacrificado o filho? Ou por causa da fome tão terrível, elas tinham perdido esses filhos para a fome? E em vez de enterrá-los, elas decidiram comer para aplacar a fome. Porque o texto, ele não é claro quando ela diz que elas iam comer, cozinhar o filho e comer. Agora, ela não diz que ela pegou esse filho e matou. Então, na minha opinião, eu acredito que ela, como o filho dela morreu por causa da fome, que se o adulto já estava daquele jeito, imagina a criança debilitada. Então, na minha opinião, eu acho que a criança morreu de fome e, ao ver a criança já morta, elas decidiram comer a criança. Agora, eu não sei o que você pensa. Eu li o texto. Você lê também o texto e vê que conclusão você tira. No meu entendimento, para mim, eu acho que ela cozinhou o filho já morto. Então, essa dúvida que paira. Então, eu gostaria que você comentasse no texto. Comenta aqui. Se você acha que
ela sacrificou seus filhos para comer, ou se você acha que ela não sacrificou, que ela comeu o filho, cozinhou o filho, depois que já estava morto em consequência da fome. Então você pode fazer isso. Você pode comentar. E comenta assim: sim, eu acho que ela sacrificou o filho para se alimentar. Ou você diz assim, ó: não, eu acho que ela não sacrificou o filho. Eu acho que ela cozinhou o filho depois que ele já estava morto. De alguma forma assim. Então, gostaria que você comentasse. Então, pessoal, uma das primeiras lições que eu acredito que esse texto nos traz é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, o povo estava sofrendo muito. E esse era o povo de Deus. Perceba que eles estavam afastados de Deus. E quando nós estamos afastados de Deus, então quem trabalha no lugar é o maligno. E ele vai trabalhar de uma forma para dissuadir você a cada vez mais entrar na sua teia. Aquela teia dele que ele urde para você entrar. Porque veja bem, quando aquela mulher viu o seu filho morto, que eu acredito que foi assim que aconteceu, e a fome estava tanta, então a outra, já usada por Satanás, porque foi ela que deu a ideia de comer, de cozinhar a criança. Então perceba que é nesse momento que você está frágil, que você está debilitado, é que Satanás vem trabalhar na sua mente. Então você perceba que na hora que ela estava, com certeza já sofrendo pela perda do filho, e aquela fome insaciável, ela cedeu. Ela não pensou duas vezes. Ela pegou seu filho e cozeu. Eu imagino que ela cortou a criança, esquartejou, colocou dentro de uma panela e cozinhou o seu próprio filho. Então, o que acontece? O desespero, a falta de fé, porque aquele era o povo de Deus e estava passando por aquilo. Então, se eles eram o povo de Deus e estava naquela situação extrema, por que aquela mulher não correu para o Criador? Não correu para Deus? Porque em vez dela dar ouvido a Satanás, ela não se curvou no chão ali e adorou a Deus, e implorou a sua ajuda, a sua clemência. Então, perceba que no momento em que nós estamos frágeis, é o momento que Satanás ataca. Porque você imagina a mente dessa mãe, como ela conviveu com isso pro resto da sua vida, por causa de uma atitude impensada. Então, quando você está numa situação difícil, você está passando por uma situação que eu não sei qual é, mas que todos nós passamos por situações difíceis.
mas a situação é tão desesperadora que você não sabe para onde correr, você está encurralado. Então vem aquelas ideias malignas na sua cabeça para fazer algo terrível que você jamais faria se tivesse pensado. Perceba que é aí que Satanás quer você, na sua fraqueza. Na sua fraqueza. A mulher foi tão usada por Satanás que quando foi no outro dia, que foi para pegar o filho dela, ela escondeu o filho dela. E se ela escondeu o filho dela, é porque deu tempo para ela pensar. Porque talvez na hora que ela propôs para outra mãe fazer aquilo, ela realmente estava com a ideia de fazer aquilo. Porém, no outro dia, a noite inteira ela pensando, ela arquitetou um plano de esconder o filho dela. Porque como é que o estelionatário trabalha na sua cabeça? Só para entender. Ele não te deixa pensar. Quando um estelionatário chega para fazer o ato de estelionato com você, com a gente, o que ele faz? Ele dá um jeito de ficar ali te ludibriando ali o tempo todo e não deixar que você pense. Porque se você pensar por um segundo, ele não consegue. Vai todo abaixo o trabalho do estelionatário. Assim, Satanás age. Sagaz. Ele não te deixa pensar. Ele te encurrala. Então, pensa bem. Quando você tiver... O que essa palavra quer dizer? O que Deus está querendo dizer? Eu sou contigo, meu filho. Chama por mim. Eu quero te ajudar. Mas você não entende isso. Você dá ouvido para esse maligno aí. Daí, você vai sofrer todas as consequências. E não são boas. São terríveis. Por que não se volta para mim? Eu quero te ajudar. Você tão somente só precisa me pedir. Porque o texto continua. E você vai ver a maravilha que aconteceu logo depois. Você vai ver. Eu vou continuar lendo o texto. E você vai entender por que eu estou falando isso. Então, essa é a primeira lição. Quando nós nos encontramos encurralados, que ninguém pode nos ajudar, que todas as nossas forças se esvaíram, ainda existe uma luz no fundo do túnel. Existe a sua fé. Existe Deus que está ali esperando você para clamar por Ele. E a hora que você clamar, Ele está ali para te dar a bênção. Basta você pedir. É só pedir. Se aquela mulher tão somente pedisse, ela não tinha cometido esse ato de canibalismo. Pensa nisso. Essa é a primeira lição. Amém? E vamos prosseguir o texto. Bem, no capítulo 6 ainda, no versículo 31 de 2 Reis, quando o rei ficou desesperado, como eu disse, com panos de saco, ele ficou terrivelmente bravo com o profeta Eliseu. Então ele mandou que os mensageiros fossem até o Eliseu e lhe cortassem a cabeça. Porque ele achou que Eliseu tinha o dever de cuidar daquele povo. Então, quando os mensageiros, antes que chegassem a Eliseu, Eliseu já sabia o que estava acontecendo. Porque Deus tinha falado a Eliseu. Então, Eliseu disse: eis que vem aí os mensageiros do homicida.
para tirar minha cabeça. E na hora que ele chegar, fecha a porta. E porque na hora que ele chegar, deixa que eu converse com eles. Então, quando chegaram os mensageiros, assim que Eliseu acaba de dizer, eis que o mensageiro disse: disse o rei, esse mal que caiu sobre a cidade, que caiu sobre nós, ele vem de Deus? E o que mais eu posso esperar de Deus? Capítulo 7 de Reis, segundo Reis, diz assim: disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, por volta, mais ou menos estas horas, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Então, o homem guarda cujo o braço do rei se apoiava disse: ainda que abra janelas no céu, não vai suceder tal coisa. Disse isso ao homem de Deus. E Elias lhe respondeu: tu verás com os teus olhos, mas disto não comerás. Perceba que Deus já estava trabalhando para mudar aquela situação. E foi logo em seguida do que aconteceu no caso do canibalismo da mãe. Agora, observa bem quando o profeta anuncia que a partir de amanhã, mais ou menos naquelas horas, que viria o socorro. Que a cidade de Samaria ia presenciar esse ato. Que ia acontecer um alqueiro de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Um ciclo, se estava se vendendo uma cabeça de uma jumenta por 80 ciclos de prata e de pombo por 5 ciclos. Então, quando o homem, o capitão, cujo o braço do rei se apoiava, que seria o braço direito do rei, o conselheiro mor do rei. Então, quando ele ouviu tais palavras, ele desdenhou. Ele não acreditou que Deus, o Todo-Poderoso, ele disse: nem que abra as janelas do céu, isso não aconteceria. Ele não só duvidou, como ele desdenhou da palavra que o homem de Deus acabara de proferir. O próprio Deus mandou que Eliseu dissesse que a partir de amanhã aquela fome cessaria. O capitão não acreditou. Então, presta bem atenção nisso daí. Então, o que vai acontecer? Logo em seguida, você vai ver, continuamos com o texto. Mas perceba que Elias disse para ele: você verá toda essa grandeza com seus olhos, mas não comerás. Por quê? Porque ele desdenhou da palavra de Deus. Ele não só duvidou, mas ele desdenhou o que o profeta disse. Mais uma lição, a segunda lição: desdenhar da palavra de Deus. Não é só duvidar, é desdenhar. Foi o que esse homem fez. Então, vamos para outra parte do texto para entender o que vai acontecer. Capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 leprosos anuncia a fuga dos sírios. Olha só.
4 leprosos que estavam sentados do lado de fora da cidade, com fome também. Então uns disseram aos outros: se nós entrarmos na cidade de Samaria, morreremos. Se nós irmos lá no arraial dos Círios e pedirmos comida, pode ser que eles também nos matem. Mas já estamos mortos mesmo, leprosos. Mortos praticamente de fome. Em Samaria não tem nada para nós. Então, se nós irmos até o arraial dos Círios e lá pedir comida, vai que eles nos dê. Então, morrer por morrer, bora lá. E foram esses 4 leprosos. Porém, quando chegaram no arraial dos Sírios, eis que eles não encontraram ninguém. Estavam totalmente vazios, porém, com todas as coisas, tudo abandonado pelos sírios. Porque naquela noite, o Senhor, Deus do céu, o Senhor dos exércitos, ele fez com que o grande ruído de cavalos, de exércitos, uma ilusão que todos os homens ao mesmo tempo ouviram. Uma grande barulho de cavalos, de exército cavalgando. Então os sírios pensaram: eis que o povo de Judá, o povo de Samaria, o povo de Israel, mandou sobre nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, os outros reinos, para nos destruir. Porque vinham de todos os lados os sons. Então, para salvarem suas vidas, eles abandonaram o que tinham lá e saíram correndo. E foram embora. Todos os soldados, todo o exército abandonou tudo e foi-se embora. E foi embora. Então os leprosos, quando viram aquilo, eles não entenderam nada. Eles só viram que estavam abandonados. Então eles entraram numa tenda, comeram, pegaram coisas para si, depois entraram em outra tenda, fizeram a mesma coisa, comeram, primeiro encheram bem a barriga. E depois um deles falou assim: peraí, estamos fazendo errado. Não é certo isso. Vamos avisar o rei que está acontecendo, que aqui tem comida bastante, que está tudo vazio, que os sírios abandonou. Se a gente fizer ficar aqui fazendo isso, seremos culpados até amanhecer o dia. Não, vamos lá e vamos avisar o rei. Nós já comemos, já nos enchemos, nos fartamos e vamos lá. Então eles chegaram até os portões do rei e gritou lá em Samaria: eis que o arraial dos sírios tem comida, tem isso e está abandonado. Então os capitães foram até o rei e o rei disse: não, porventura eles estão querendo nos pegar de surpresa, com certeza estão escondidos e quando nós chegarmos ele vai nos pegar. Então alguns capitães disseram: não, então vamos fazer assim, vamos mandar alguns lá ver se realmente for. Se não for, essas pessoas vão morrer. Mas fazer o quê? Mas e se for verdade? Então o rei enviou esses homens, cavalos e cavaleiros, para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, já pelo caminho, já via que estavam as vestes dos soldados espalhadas pelo chão. Já estava vendo que estava tendo uma desordem ali. Então eles foram até lá e viram realmente o que tinha acontecido e que realmente o arraial tinha sido abandonado com todas os seus pertences, com toda a comida e com tudo que tinha ali. Amém, pessoal? Capítulo 7, versículo 16. Segundo Reis. Cumpre-se a profecia de Eliseu. Eis que, observa bem, quando confirmaram toda essa abastança lá dos sírios, as coisas abandonadas, então os capitães foram, todo o exército lá, e trouxeram as coisas e passaram a vender.
em Samaria, como tinha dito o profeta, amanhã, por volta dessas horas, vender-se-ão um ciclo de farinha, de flor de farinha, por um ciclo e 2 de cevada. Então aconteceu isso, porque eles passaram a vender aquelas coisas que pegaram lá por esse valor, cumprindo a palavra do Senhor. E o povo em debandada para pegar logo a sua porção mais rápido, porque imagina a fome que estava, comendo cabeça de jumento, comendo pessoas. Então me aparece esses homens vendendo por um ciclo a farinha. Imagina só a loucura que foi aquele povo, aquela debandada. E esse homem que estava do lado do rei, quando ele estava passando, o povo passando por ele, ele caiu. E o povo o atropelou, pisoteou. E ele viu toda aquela fartura, mas morreu ali, atropelado pelo povo, pisoteado. Cumprindo assim a palavra de Eliseu, que disse: verás com os teus olhos. Ele conseguiu ver toda aquela grandeza de Deus, toda aquela alimentação, tudo aquilo. Ele viu com os olhos dele. Mas ele não tocou, ele não comeu, porque ele desdenhou. E a palavra de Eliseu, do Senhor, através de Eliseu, foi cumprida ali, naquele momento. Então aquele homem morreu pisoteado. Então, pessoal, o que podemos dizer do poder de Deus? É maravilhoso, é grandioso. Deus, ele pode tudo, desde que nós tenhamos fé, desde que nós acreditamos, ele pode mudar toda a situação da nossa vida. Perceba que quando ele disse que haveria abastança por aquelas horas, houve abastança, ele já estava trabalhando. Eu não sei como Deus vai trabalhar para mudar a sua vida. Não sei se é naquele mesmo instante, eu não sei se é daqui uma semana, eu não sei se é daqui um mês, eu não sei. Eu só sei que se você confiar em Deus, se nós confiarmos em Deus e colocar a nossa vida nas mãos dele, e se você acreditar de todo o seu coração, por mais que o negócio esteja caótico, que você não entenda nada e não sabe de onde vai vir a resposta, como aquele povo de Samaria estava. Aquele homem duvidou por quê? Porque na hora que ele imaginou, ele olhou aquele quadro no geral. Como que poderia mudar? Se o povo estava daquela forma, se não tinha nada, da onde ia sair esse sustento? Ele olhou a razão. Ele não viu com os olhos da fé. Então, às vezes, nós olhamos tudo com os olhos da razão. E realmente, se nós formos olhar as coisas pelo lado da razão, não vai funcionar. A gente vai dizer, não tem como. Aonde é que vai acontecer isso? Isso é loucura. Mas a fé é loucura. A fé é você acreditar naquilo que você não tem perspectiva. Essa é a fé. A gente não sabe de onde vem o socorro, apenas acredita que virá. É isso que Deus quer da gente, essa fé inabalável. Que nem teve o profeta Eliseu quando ele passou para o pessoal isso. Ele disse, amanhã virá. Ele disse com toda certeza, porque ele acreditava, ele sabia do que ele estava falando. E aquele homem não acreditou. Com certeza, muitos acreditaram naquela palavra. Porque quando o rei não estava acreditando nem um pouco, outros disseram, não será melhor nós ir lá nos verificar? Com certeza essas pessoas já estavam acreditando. Então, alguém com certeza acreditou ali na palavra que Eliseu proferiu. Pode ter certeza disso. Então, pessoal, o que eu tive para falar hoje sobre a fé é isto. Eu gostaria que você entendesse
que a fé ela é capaz de realmente mover montanhas a partir do momento que você pratica. Começa a praticar todos os dias um pouquinho, sabe? Por mais que ela seja pequena, ela vai fazer uma transformação gigante na sua vida, sabe? Todos os dias, diga: eu creio, Senhor, eu creio, eu quero que a minha vida muda, eu creio, Senhor, sabe? Começa a dizer: eu acredito, Senhor, eu sei que o Senhor está aí e quer fazer algo por mim, basta eu pedir, então eu estou pedindo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor é o meu Rei. É do Senhor que vem o meu sustento, a minha força. Sabe, o Senhor é o meu baluarte. Acredita em Deus. Acredita de todo o seu coração. E eu tenho certeza que a resposta positiva para a nossa vida chega. Amém, pessoal? Bem, pessoal, é com muita alegria no meu coração que eu trouxe essa palavra de Deus, que Deus colocou para que você entendesse o tamanho, que é o poder da fé, que é a grandeza que ela pode fazer na sua vida. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.